Eu tenho algo de Deus para compartilhar com você. Amém. Nós estamos na série Família Doente, Filhos Feridos. Nós estamos na série Iceberg, né? Nós estamos trabalhando a questão familiar, né? Quem esteve aqui quinta-feira passada? Nós falamos as características de uma família doente, você lembra? Hoje eu vou falar um pouco mais, eu vou falar sobre sinais de feridas na nossa alma, na questão familiar, amém? Você está pronto para ouvir o que eu tenho para compartilhar com você? Você lembra que quando eu comecei o culto da semana passada, eu perguntei assim, José esqueceu dos traumas ou esqueceu de resolvê-los? Você lembra que eu fiz essa pergunta? Você lembra? Aí eu perguntei assim, José esqueceu dos traumas ou ele esqueceu de resolvê-los? Quando nós falamos de família, nós falamos de muitas coisas que caminham conosco a nossa vida toda. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim, a sua família vai caminhar com você muitas vezes a vida toda. Mesmo que você se desligue da sua família, pastor, eu moro longe da minha família mora em outro estado, em outro país, em outra nação. Ei, mas os jeitos que você foi criado, as formas que a sua família vivia, muitas vezes vão estar te acompanhando a sua caminhada inteira. Amém? Então, quando nós falamos de José, nós começamos a trabalhar em Gênesis 41. Eu recordo que nós falamos de algumas características de uma família doente. Eu posso pegar aqui para a gente ver pais mal resolvidos, pais mal resolvidos com suas famílias de origem, pais mal resolvidos consigo mesmo, pais com casamentos cheios de briga. Nós falamos de pais imaturos, pais compulsivos com o trabalho, pais excessivamente rígidos. Nós falamos pais que amam mais um filho do que outro, relacionamentos marcados por extrema frieza e papéis invertidos no casamento. Você lembra de tudo isso? Hoje eu quero falar de alguns sinais que nós, quando nós não temos a nossa alma curada, nos acompanha para toda a nossa caminhada. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Gênesis 41, 51. Você achou? Gênesis 41, 51. Diz assim, e ao primogênito José chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa do meu pai. Olha que interessante, José, ele não buscou ser curado do trauma familiar, mas sabe o que José fez? Ele abortou a sua família de origem. Primeiro sinal na nossa alma, primeiro sinal de ferida na nossa alma, é quando nós abortamos a nossa família. Que isso, pastor? Como assim? Nós participamos de uma família, nós crescemos em uma família, mas quando nós chegamos a uma certa idade, por tudo que nós fomos marcados, ou por tudo que nós sofremos, nós preferimos deixar ela de lado e seguir uma vida sem aquela família de origem. É assim ou não é assim? Você vê que José, ele deu o nome do filho, para quê? Para que ele esquecesse a casa do pai dele, porque ele sofreu na casa de seu pai. Ele passou por momentos difíceis na vida, lá com a sua família, com os seus irmãos, na sua vida familiar, então ele preferiu abortar a família do que resolver o trauma da família, porque não seria difícil José procurar a sua família naquele tempo, seria? Não, mas ele preferiu esquecer tudo que ele viveu e dar seguimento na nossa vida. Sabe o que acontece? Feridas que estão abertas, elas precisam ser cicatrizadas, para que elas se tornem testemunhos na nossa vida. Não adianta nós querermos viver coisas novas com Deus se nós não estamos dispostos a ser curados nas áreas que nós fomos marcados e feridos. José, ele foi ferido, José, ele foi marcado, mas você vê que ele preferiu esquecer, largar, abandonar, abortar aquela família de origem, do que ir lá e resolver aquilo que precisava ser resolvido. E aí nós chegamos à seguinte conclusão: o oposto do amor não é o ódio, mas a indiferença.
Por quê? Porque muitas vezes nós não odiamos a família, mas nós tratamos com indiferença. Porque é muito mais fácil, não vou cumprimentar, não vou ligar, não quero saber mais, eles seguem a vida deles, eu sigo a minha. Quem aqui tem irmãos? Sabe o que acontece? Muitas vezes, quando nós temos irmãos, às vezes nós se desentendemos. Eu tenho uma irmã. Quem aqui já se desentendeu com seu irmão? Nossa, né? Minha infância inteira. Até agora, há pouco tempo, a gente se desentende. É irmãos. Só que precisa ser resolvidos. As questões precisam ser resolvidas. Elas precisam ser colocadas pontos finais. Precisa haver cura, precisa haver perdão. Precisa haver uma liberação para que os dois possam viver. E isso não é só para irmãos, mas pais, mães. Quantos aqui foram abusados pelos seus pais verbalmente, fisicamente? Quantos aqui têm traumas da sua infância com a sua família de origem? E aí você prefere não resolver a situação, mas deixar tratar aquilo como indiferença. Você passa a tratar seu pai com indiferença, com uma frieza. Você passa a tratar seu irmão com indiferença, com uma frieza, mas você não está disposto a voltar lá e resolver o problema. José, ele foi curado espiritualmente, ele estava pronto. Espiritualmente ele estava capacitado, nós vamos falar isso no final. Mas ele já estava pronto. Só que emocionalmente, na sua alma, havia uma marca e uma ferida que precisava ser resolvida lá no passado dele. Eu botei aqui, podemos abortar pessoas que convivem conosco diariamente, comportando-nos friamente. Olha que interessante. Às vezes, dentro da nossa própria casa, nós podemos abortar pessoas que estão lá, nos comportando de maneira fria com aquelas pessoas. Tratando as pessoas de dentro da nossa casa com frieza e indiferença. Quem gosta de ser tratado com indiferença? Alguém aqui gosta de ser tratado com indiferença? É muito ruim quando você chega num ambiente e a pessoa está te tratando de uma forma indiferente, ou te tratando mal, principalmente dentro da família, dentro do laço familiar. Por quê? Porque aquilo ali vai gerar uma morte dentro da gente. Daqui a pouco você já não consegue mais conviver com a pessoa. Porque nós não decidimos resolver aquilo. Então, sinais que você vai anotar aí, o primeiro deles é o aborto familiar. O segundo sinal de uma alma ferida é o uso de máscaras. Bota lá, Gênesis 42, 7. Aqui nesse momento, os irmãos de José, eles voltam a aparecer na vida de José. E diz assim, quando José viu seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. Olha que interessante, ele reconheceu os irmãos, mas ele não se deu a conhecer, por quê? Ele preferiu esconder atrás de uma máscara. E quantos de nós não nos escondemos quando na questão é familiar, resolver aquilo que precisa ser resolvido? A gente é criado e às vezes a gente ouviu do nosso pai, você nunca vai ser nada, você não vai chegar a lugar nenhum, você não vai alcançar nada, você é um zero à esquerda, você é um fracassado, você não vai ser capaz de viver nada que Deus tem para você, larga isso, esquece isso, e isso tudo fica na nossa mente. E aí nós, naturalmente, começamos a buscar a aprovação das pessoas, e para isso nós fazemos tudo que podemos para querer de alguma forma trazer a atenção daquelas pessoas para nós, e aí a gente se esconde atrás das máscaras, a gente se esconde atrás de uma falsa felicidade. Estou casado, cheio de problema no casamento, mas para os meus pais não perceberem, não, está tudo perfeito, está tudo bem, cheio de problema na sua vida conjugal, com seus filhos, na vida com os filhos, e aí você está sempre escondendo atrás de uma máscara, está sempre se escondendo. E hoje, muitos líderes que frequentam igrejas, que participam de ministérios, são pessoas feridas na sua infância, marcadas na geração geracional, e de alguma forma não estão dispostos a ser curados. Por quê? Porque querem se esconder atrás de uma máscara. Não tem muito amém, mas continua sendo a verdade. Você está aqui? Sabe o que acontece? Hoje eu lido com muitos líderes que você olha para o líder, você sabe que ele precisa ser curado do passado dele, mas ele prefere esconder o passado para não trazer uma cura naquilo que precisa ser curado. Ele precisa se esconder daquilo que ele passou. Não, pastor, isso aqui está resolvido.
dentro de mim está resolvido, mas ele não verbalizou aquilo que ele sentia resolvido dentro dele. Aquilo nunca vai estar resolvido. Eu conheço muitas pessoas que adoeceram emocionalmente e espiritualmente, por quê? Porque estavam com aquilo dentro dela e verbalmente elas não tiveram coragem de colocar para fora. Verbalmente elas não falaram aquilo que estava incomodando, aquilo que não foi resolvido. Eu me recordo que quando eu voltei do Moriá, e eu fiz um tempo de renovo lá, do Estância, eu cheguei para o meu pai e verbalmente eu falei algumas questões que eu precisava resolver com ele, como pai e filho. Por quê? Porque senão eu ia carregar aquilo adoecido dentro de mim a minha caminhada inteira. Pequenas palavras, pequenas atitudes, pequenas formas, só que às vezes a gente acha assim, não pastor, isso aí é bobeira. Irmãos, muitas vezes nós estamos travados na nossa vida financeira, emocional, espiritual, sentimental. Por quê? Por causa de uma palavra mal lançada no passado. Às vezes você está aqui e o seu passado, alguém lançou uma palavra sobre você e falou, você nunca vai ser feliz, você nunca vai alcançar nada, seus filhos vão ser os drogados, você vai se envolver com tudo que é de errado. Quantos de nós não estamos presos numa palavra? Quantos de nós não ficamos retidos em palavras? Eu me lembro que eu precisei ir lá verdadeiramente remover as minhas máscaras. Para quê? Para que Deus pudesse tratar aquilo que precisava ser tratado. Precisava que Deus tirasse aquilo que precisava ser tirado. É fácil, irmão? Não é fácil. É a mesma coisa de Naamã. Você lembra que na primeira ministração eu falei assim, nós vamos precisar ser como Naamã. Por quê? Naamã foi disposto a lavar suas feridas, a reconhecer aquilo que estava doente dentro dele. Ele precisou se despir, verdadeiramente tirar as roupas, tirar tudo aquilo que era o aparato de Naamã, a máscara de Naamã, aquilo que escondia um defeito, um distúrbio, aquilo que escondia uma falha dentro dele. Para quê? Para que ele se colocasse à disposição de lavar as suas feridas. Eu e você precisamos remover as máscaras, principalmente diante de Deus. Você pode orar a melhor oração, você pode falar em línguas, profetizar, rodar no mistério. Deus conhece você, irmão. Você não esconde nada dele, nenhum pensamento na sua cabeça é escondido de Deus. Até o que você pensa e sente, ele sabe. Por isso o salmista Davi diz, sonda, meu Deus, esquadrinha o meu pensamento, o meu andar, o meu deitar, o meu levantar, tudo que há em mim, vê se há alguma coisa que precisa mudar. Vai no mais profundo, busca. Por quê? Porque Deus sabe, Deus conhece eu e você muito mais do que nós mesmos. Terceiro sintoma de uma alma ferida. Segundo sintoma é o uso de máscaras, tá? Terceiro sintoma de uma alma ferida, uma fala asperamente e atitudes de vingança. Aí mesmo. Aí diz assim na segunda parte, foi ríspido com eles e lhe perguntou, de onde vocês vêm? Responderam, da terra de Canaã, para comprar mantimento. Olha, ele foi ríspido com os irmãos. Ele foi, de alguma forma, ele teve uma atitude de vingança ali. Ele teve uma atitude de querer voltar ali para se vingar daquilo que os irmãos fizeram com ele. Aquele jovem que saiu lá preso, lá com 17 anos, escravo, ele tinha uma posição no status. E ele tinha condições de se vingar dos seus irmãos. E ele quis fazer isso. Não pense você que ele não quis fazer isso, porque tudo isso, se você ler, você vai ver que a Bíblia relata claramente que ele fez de tudo, só que no final ele precisou ser curado. Por quê? Porque Deus quer nos levar a outros lugares, mas para permanecer lá nós precisamos ser curados. Nós vamos chegar em lugares altos com Deus? Vamos, só que para permanecer lá, irmão, só um caráter curado consegue ficar. Sabe? O nosso talento, ele pode nos levar a bons lugares na nossa vida, mas só o nosso caráter vai nos manter nesses lugares.
precisa ter um tratamento, precisa ter uma mudança, precisa verdadeiramente ter uma cura. José estava buscando a cura, de alguma forma, aquilo caiu no colo de José. A situação toda, pare e pense comigo, você estava tranquilo, reinando já, tudo que você sofreu, você passou, venceu, você já não queria mais lembrar do seu passado, não queria lembrar mais da sua família de origem, agora você é uma pessoa próspera. Você mora na praia, de frente para a praia, você está andando num belo carro, com muitas seguranças, parafraseando aqui para a gente entender a história de José. Muitas seguranças, dono de muitas coisas, controlava todo o comércio da Barra da Tijuca. Olha aí. E aí o que acontece? Ele depara com o passado dele, novamente de frente para ele. Ele está de frente com tudo aquilo que ele passou. Ele está de frente com tudo aquilo que ele sofreu. Irmãos, às vezes a gente sofre uma palavra de ofensa, às vezes a gente sofre uma atitude com alguém, com uma pessoa, às vezes uma pessoa faz alguma coisa má. Imagina você ser vendido como escravo. Naquele tempo, ser vendido como escravo é a mesma coisa de você decretar a morte daquela pessoa. Você está entendendo a dimensão daquilo que se depara de frente com ele, que ele precisa resolver? Ele precisa curar dentro dele, da alma dele. Porque já não era mais o Josézinho lá daquela época. É o Zezinho. Não era mais o Zezinho, agora é um homem que tinha uma posição e status. Ele tentou se esconder, ele tentou de alguma forma encobrir, ele tentou deixar para lá, mas você vê que a alma dele estava ferida quando ele vai falar de maneira ríspida com seus irmãos, de maneira grossa, de maneira ignorante. Quem são vocês? Vocês vieram fazer o que aqui? Vocês são espiões? Vocês vieram saber o que está acontecendo? Sabe? Ele queria de alguma forma mostrar para os irmãos que ele tinha o poder ali naquele momento, sem que os irmãos soubessem quem era aquele menino. Quarto ponto, anota aí. Versículo 9. Ele tem as lembranças do passado. Então José se lembrou dos sonhos que teve a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões e vieram para ver os pontos fracos da terra. Olha que interessante. Ele começa a lembrar, naquele momento que ele está conversando com seus irmãos, ele começa a ter lembrança do seu passado. Uma alma ferida, ela está sempre remoendo aquilo que passou. Ela está sempre trazendo de volta à tona aquilo que ela viveu. Ah, meu pai, ele fez isso. Minha mãe, ele fez isso. Eu conheço uma pessoa, irmão, que o pai abandonou. E essa pessoa, ela até hoje, a gente tenta ensinar, mostrar, mas até hoje, quando você olha para essa pessoa, você percebe que a vida dela não rompe, porque ela está presa ao passado, porque o pai abandonou. Ela está tão marcada por aquele passado, tão marcada por aquela dor, que a sua alma já não consegue mais receber cura. Ela já não quer mais ser curada na alma. E ela acha que não, eu estou curada. Mas toda hora ela remoe aquele passado, ela lembra assim: poxa, mas no passado você fez isso. Mas no passado você falou assim. Mas no passado você me tratou de alguma forma que feriu a minha honra, que feriu a minha dignidade. Quantos de nós não estamos aqui assim nessa noite? Que toda hora que você tenta avançar, toda hora que você vê a possibilidade de crescer, parece que as coisas se travam ao seu redor, você não sai da mesma, a sua vida financeira não rompe, a sua vida espiritual não rompe, a sua saúde não rompe. Por quê? Porque você está preso ao seu passado. O seu passado se tornou uma mala, uma bagagem cheia de pedra, que você arrasta ele, você não consegue mais carregar. Então você é obrigado a arrastar o seu passado o tempo todo. E quando nós arrastamos, nós impedimos Deus de nos fazer crescer, nós impedimos Deus de avançar em alta velocidade. Sabe por quê? Deus nos propôs uma carreira para que nós venhamos correr a carreira. Tu já viu um carro de Fórmula 1 correr com um carro amarrado com um carro de coisa de carregando entulho? Com a caçamba cheia de entulho? Alguém já viu Fórmula 1 aqui? Os carros correm em altíssimas velocidades, mas eles correm livres. Já pensou amarrar lá uma caçamba de entulho atrás de um carro de Fórmula 1? Ele vai ganhar a corrida? Ele vai terminar a corrida?
Eu e você, carregando bagagens que não deveríamos carregar do nosso passado. Palavras que foram ditas, frases que foram lançadas, atitudes que tomaram contra nós. Muitas vezes nós estamos como José, lembrando o nosso passado. Quinto ponto, uma pessoa ferida na alma, ela não confia nas pessoas. Verso 19 e 20. Toda vez que você vê alguém que não confia em pessoas, ele está ferido nas almas. São homens honestos, que um de vocês fique detido aqui, aonde estão presos, os outros podem ir, levando cereal para matar a fome das suas famílias. E tragam seu irmão mais novo, com o que serão verificadas as palavras de vocês, e vocês não morrerão. E eles se dispuseram a fazê-lo. Olha que interessante, ele trama algo porque ele queria ver o irmão dele, Benjamin. Então ele fala assim, se vocês são o que vocês dizem, faz o seguinte, deixa um preso aqui, vai lá e busca o irmão mais novo. Ele poderia ter falado, não, traga lá o seu irmão mais novo, pode ir embora, traga o seu irmão mais novo para comprovar que vocês são homens honestos, né? Para resolver a situação, porque ele queria resolver aquela situação. De alguma forma, ele estava ferido na alma, mas ele estava disposto a curar aquilo que estava ferido ele. Aquilo que tinha ferido ele, aquilo que tinha marcado ele. Então ele trama por não confiar nos irmãos, até porque, diz o ditado, né? Gato com medo de água quente, água fria corre, não é assim? Olha aí. Eu não sei, eu lembro que tem um ditado que é assim, alguma coisa da água. Eu sei que gato tem medo de água. Né? Tem muitos irmãos na igreja que são como gatos. Tem medo de água. Né? Então, verdadeiramente, ele já estava escaldado com aqueles irmãos, ele já tinha medo daquilo que eles poderiam fazer, mas ele carregava aquela marca do passado. Então ele fala com eles, vai lá e busca o teu irmão mais novo para me provar verdadeiramente que vocês são pessoas honestas. Vou falar uma experiência para você, posso? Há 6 anos no ministério pastoral, todos os anos nós precisamos renovar sempre a confiança em pessoas. Feridos nós somos, marcados nós somos. Quantas vezes na nossa caminhada sofremos? Quantas vezes na nossa caminhada pessoas nos feriram, líderes nos feriram, pessoas nos marcaram? E quantas vezes nós confiamos mais em outras pessoas? Sabe por quê? Quando o coração se fecha, a unção acaba. Então nós precisamos ter esse entendimento, quando o nosso coração se fecha diante de circunstâncias, a unção que está sendo derramada sobre nós acaba. Não vai ter mais aquela unção, não vai ter mais aquele óleo. Eu me reúno com alguns pastores, faço muito café e estou sempre junto quando posso, né? Devido à pandemia nós não estamos podendo. E conversando, um pastor falou algo muito interessante. Ele falou assim, o irmão me traiu, tirou uma parte da igreja, saiu da igreja em rebelião, fez um monte de coisa. E ele falou assim, por anos eu fiquei travado. E eu não sabia por quê. Porque na verdade o coração, ele relatando isso. Ele falou, meu coração se fechou por causa daquela marca. E eu não confiava mais nas pessoas, mas eu não percebia que eu não confiava. E aí, a unção de Deus parou de ser derramada sobre a minha vida. Ele relatando isso para nós, você estava presente, não está? E ele relatando isso para nós, ele relatou isso no livro dele. E ele falou, enquanto eu não fui curado daquela área, eu não consegui romper. Sabe por que muitos de nós, muitas vezes temos vivido de forma infeliz no relacionamento, não rompemos no nosso casamento, não conseguimos nos relacionar bem com pessoas, porque no nosso passado existe uma ferida ainda aberta, que nós precisamos ir lá, curar ela. Nós precisamos ir lá, perdoar ela. Sabe por quê? As feridas vão ser marcas, vão ser cicatrizes, mas elas não vão doer mais. Você vai ter a marca, sempre você vai ter a marca. Eu tenho muitas, tenho marca no corpo inteiro, fazia muita besteira. Então, as marcas você vai carregar elas, mas elas não vão doer mais, elas vão ser só apenas cicatrizes na sua vida. Então, quando você for na sua família e resolver aquilo que precisa ser resolvido, você vai aprender a confiar em outras pessoas. Sabe por quê?
muitos relacionamentos acabam? O marido não confia na esposa, a esposa não confia no marido. Os pais não confiam nos filhos. Por quê? Porque lá no passado eles sofreram marcas, eles viram traição, eles viram os pais sofrendo lá um processo de divórcio, um adultério, alguma coisa acontecendo, e isso amarrou aquelas pessoas no passado. E aí no futuro elas não conseguem romper, o relacionamento não consegue ser completo, não consegue ter uma vida completa, não consegue viver uma felicidade verdadeira. Quantos de nós não encontramos nessa situação? Nós precisamos curar o nosso passado, para que a gente possa ter uma luz para o futuro. 6º ponto, já estou acabando, tá? 6º ponto de pessoas que estão feridas, sinais de feridas na alma, são pessoas que estão com marcas na alma. Ela sente dor do seu passado, verso 24. E retirando-se deles, José chorou. Depois, voltando para junto deles, lhes falou outra vez, e escolheu Simeão, e o algemou na presença deles. Olha que interessante, ele estava tão ferido na sua alma, mas tão ferido na sua alma, que ele não conseguiu resolver aquela situação naquele momento. Ele precisou sair, chorar, colocar para fora, para ele voltar com a postura, com a máscara, porque a gente sempre vai andar com essa máscara, a máscara do super-homem, a máscara da super-mulher. Quantas mães colocaram máscaras para os seus filhos diante de circunstâncias? Eu tenho essa experiência dentro de casa. Minha esposa, a mãe dela, carregou uma bagagem, porque o marido abandonou, o pai dela abandonou, e carregou uma bagagem. E eu lembro que quando nós começamos a nos relacionar e casamos, ela muitas vezes, ela queria repetir as atitudes. E quantas vezes nós trabalhamos essas situações? Não, amor, não pode ser por esse caminho, não pode ser assim. Mas eu vi isso a vida toda, eu vi isso dessa forma. Ela entrou no casamento pensando que o casamento não é algo que pode dar certo. Pode até dar certo, mas não é certo. Eu já vim com a criação que os meus pais são casados. E na minha cabeça, casamento dava certo, porque os meus pais, eles têm os problemas deles, eles não são perfeitos, mas eles tinham um casamento sadio. Eles tinham um relacionamento deles sadio. E aí, você depara com duas esferas diferentes, dois momentos diferentes. Uma mãe que mostra uma forma de viver, porque se torna independente, filha. Seja independente, não confie nos homens. Faz aquilo que você precisa para crescer, não era assim? Trabalhe, estude. E uma pessoa que vem no relacionamento pensando o quê? Não, deixa que eu vou prover, deixa que eu estou aqui para ajudar. Sempre vi meu pai saindo para trabalhar, sempre vi meu pai fazendo, sempre vi meu pai provendo. Essa é a função do sacerdote. Ah, a mulher não pode? Pode. Mas precisa ser algo sadio, prazeroso. Não que elas vão trabalhar por obrigação, não. A função é nossa. Tem homem aqui nessa igreja? Essa é a sua função, irmão. Você é o sacerdote da casa. Você que provê. Você que busca aquilo que precisa, os recursos que precisa. Então, preste atenção, você depara com duas situações. Uma situação que daria certo, outra situação que poderia dar certo. E todos nós entramos em crise quando nós nos damos com essas situações. E ela precisou resolver isso dentro dela. José precisou resolver isso. Ele precisou sentir, ele sentiu a dor daquele passado. Ele chorou. Sabe por quê? Chorar não é você se tornar fraco, não, irmão. Chorar é você colocar para fora as emoções que você está sentindo. Chorar é você verdadeiramente falar para Deus: Deus, eu não consigo vencer isso aqui se não for com o Senhor. Se não for com a sua presença, eu não consigo ter um casamento sadio, eu não consigo ter uma vida feliz, eu não consigo resolver essa questão familiar, eu não consigo perdoar o meu passado, eu não consigo deixar aqueles que abusaram de mim, aqueles que fizeram algo contra a minha vida, eu não consigo. Senão você vai carregar isso para a sua vida toda. Você vai viver com isso a sua vida toda. Isso vai fazer parte da sua caminhada. Pensa só, quando você não perdoa alguém, você convive muito mais tempo com essa pessoa. Sabia? Você dorme pensando nela, você acorda pensando nela,
Você fala na rua com outras pessoas pensando nela, porque você não está disposto a perdoar e deixar para trás. E o que aprendemos? Eu posso falar o que eu aprendi nesses dois quinta-feiras. Quinta-feira que vem nós vamos começar a abordar algo melhorzinho, para você ver como é que Deus pode, Deus quer, amém? E o que nós aprendemos? Eu aprendo primeiro, o tempo não apaga as dores. Ah não, pastor, vou esperar o tempo, que o tempo resolve tudo. O tempo não vai apagar dores. Ele pode até amenizar, mas quando aquela dor aparecer novamente na sua vida, você vai voltar a sentir ela. Segundo, a distância também não apaga as dores. Ele viveu longe da sua família. Quando a sua família aparece para ele, o que acontece? Volta tudo à tona. Tudo aquilo que era do passado começa a florescer de novo. E ele não consegue entender o que aconteceu. Para mim já estava resolvido. O tempo apagou as dores. A distância levou com ela. Terceiro, uma vida espiritual não quer dizer uma vida sadia. Nós aprendemos que uma vida espiritual, ele era um homem que viveu uma vida de alguma forma espiritual, porque ele cumpriu tudo que Deus tinha para ele naquele tempo. Ele sonhou o quê? Que os feixes se dobravam, ele sonhou que o sol e a lua, aí muitos de nós relatam o sol e a luz, o pai e a mãe, só que a mãe dele morreu. Então, para mim, quando a Bíblia diz de sol e lua, ela diz de governo. Então ele governaria sobre os seus irmãos, que naquele tempo era algo absurdo. Um filho mais novo governar sobre os irmãos mais velhos, porque tinha uma hierarquia. Então a Bíblia relata que ele governa sobre os seus irmãos, ele ia governar sobre os seus irmãos. Havia algo sobre ele, só que a questão espiritual estava funcionando, a vida espiritual dele estava funcionando, mas não queria dizer para nós, não queria dizer para ele que ele estava sadio. Porque às vezes a gente pode orar, falar em línguas, profetizar, ter visões, sonhos, revelações, estar vivendo, a minha vida está voando na questão espiritual, mas eu posso ter várias marcas na minha vida emocional, na minha vida familiar, que eu preciso resolver para que eu viva tudo e na plenitude do que Deus tem para mim e para você. Sabe, às vezes a gente está sadio espiritualmente. Eu me lembro que quando nós começamos ao ministério, começamos a ser discipulado para o ministério, eu me recordo quantas coisas nós precisamos colocar pontos na nossa vida. Quantas vezes nós precisamos voltar no nosso passado e resolver para que isso não fosse um empecilho no nosso futuro. Quantas vezes eu fui no meu passado resolver situações, seja familiar, seja com pessoas, para que essas situações não me prendessem naquilo que Deus teria para mim mais à frente. E os mais antigos aqui sabem situações que eu vivi, que eu passei, não sabe? Os mais antigos, eles já estão aqui há mais tempo, eles estão aqui há 7, 8 anos, eles sabem o que nós passamos no ministério. Eles sabem as marcas que nós carregamos, só que preste atenção, irmão. Não é porque meu pai me abandonou que eu não posso fazer diferente do meu pai. Não é porque, mas o pai não abandona. Pai abandona, irmão. O pai dela abandonou, e aí? Se pai natural abandona, imagina pai espiritual. E nós vivemos isso, nós passamos isso, só que nós decidimos ser curados. Cura é uma decisão, irmão. Curar a sua família é uma decisão sua. Você e eu precisamos buscar a cura na nossa família. Outra coisa, e o quarto e último ponto que nós aprendemos: o esquecimento não é sinônimo de cura. Eu esqueci, agora já não lembrava mais. Isso não é sinônimo de que você está curado, irmão. Se você só esqueceu, quando aquilo ali aflorar mais uma vez na sua vida, vai voltar tudo à tona. Precisamos buscar em Cristo Jesus a nossa cura. Nós precisamos ir no nosso passado e verdadeiramente vasculhar aquilo que precisa ser curado. Nós precisamos voltar lá no nosso passado e mexer naquilo que precisa ser mexido. Pastor, não. Aconteceu, precisa se voltar lá.
precisa se receber a cura. Quantas pessoas estão presas lá no passado, em 1610? Eu falo isso para o casamento, irmão. A gente briga, aí tem uma discussão, um desentendimento do casal. Aí quando o casal briga, isso há 10 anos atrás, 2010 eles brigaram. Aí 2020, quando briga, o casal lembra assim, dia 13 de novembro de 2010, você falou isso para mim. Foi curado, irmão? Você não lembra, mas eu lembro muito bem como é que você estava. Você estava vestido com a blusa verde, de bermuda e chinelinho. Principalmente as mulheres. A mulher lembra dos detalhes. Estava com o cabelo para o lado, molhadinho. Irmão, a mulher é terrível para lembrar. É ou não é? Nós precisamos, irmão, verdadeiramente buscar em Cristo a cura. Ah, pastor, eu esqueci o que eu vivi com meu irmão, o que eu vivi com meus pais, eu preferi esquecer aquilo para lá. Não, irmão, se você tem a possibilidade de ser curado nisso, volta lá, cura, porque isso pode ser levado para a sua família. Porque aquilo que não é resolvido, irmão, é geracional, ele vai voltar, ele vai chegar à frente. Eu falei isso na semana retrasada e na semana passada. O que acontece? As coisas se repetem. Você pega lá, quando Abraão mente, Isaac vem, faz o quê? Mente também. Jacó. Presta atenção, irmão, como é que as coisas vão progredindo. Abraão é um mentirosozinho, pá. Isaac também contava umazinha. Jacó, irmão, era o cara, era o rei da trapaça. E já além de mentiroso, ele ainda foi promovido a trapaceiro. Você pensa, se nós não resolvermos, isso vai voltar à tona na nossa vida mais à frente. Então nós precisamos buscar em Cristo a cura nas nossas vidas, a cura nas áreas que precisam. Amém? Curva a sua cabeça, eu quero orar por você, pela sua casa. Semana que vem, eu vou entrar nas etapas da cura de José. Nós vamos começar a falar da cura dele, como funcionou. Pode curvar a sua cabeça. Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, como filhos. O Senhor conhece o nosso passado, o nosso presente, e o Senhor sabe do nosso futuro, Pai. O Senhor conhece a nossa história completa. Então, Pai, que nesses dias, Pai, que nós estamos ministrando verdadeiramente de cura, Pai, interior na nossa vida, Pai, na nossa cura familiar, Pai, que o Senhor venha trazer à luz aquilo que precisa ser curado dentro de nós, Pai. Aquilo que por muito tempo, Pai, nós levamos, nós carregamos, preferimos esquecer, Pai. Preferimos deixar que o tempo verdadeiramente encubra, que o tempo verdadeiramente trate de resolver, porque nós não estamos dispostos a gerar conflitos, Pai. Porque nós achamos, Pai, se gerar conflitos, vai ser ruim, vai criar algo muito, muito ruim dentro de casa, Pai. E nós precisamos resolver essas situações, Pai. Às vezes, para se ter paz, nós precisamos enfrentar as guerras. E nós nos colocamos aqui na Sua presença, Senhor, te pedindo, Deus, traz em nós à tona, à luz, Pai, aquilo que precisa ser resolvido, Pai. Traz em nós a luz daquilo que precisa ser curado, Pai. Para que o passado, Pai, ele não interfira no nosso futuro. Que ele não seja um empecilho no nosso presente, Pai. Para que o passado, Pai, não seja, Pai, algo que venhamos carregar, Pai, mas que seja um trampolim que nos impulsione a viver todo o nosso propósito, Pai. Então nós te pedimos, Senhor, traz a cura para nós. Nos mostra, Pai, verdadeiramente, Pai, as áreas que nós precisamos resolver no nosso passado. Seja na nossa família de origem, seja na nossa vida emocional, seja, Pai, na questão de abuso, Pai. Traz cura sobre nossas vidas, Pai. Traz libertação sobre esses cativeiros da nossa vida, Pai. Dos cativeiros da nossa alma, Pai. Para que a gente possa viver tudo que o Senhor tem para nós, Pai. Nós te pedimos nessa noite, Senhor. Gera cura em nós, Pai. Mostra, Deus, verdadeiramente, Pai, aonde nós precisamos ser curados, Pai.
Mostra, Pai, os sinais, Pai, que nós podemos estar carregando, Pai, de feridas na nossa alma, Pai. Seja um aborto familiar, Pai. Seja, Pai, verdadeiramente, Pai, um uso de máscaras, Pai. Nós queremos esconder, encobrir, Pai. Seja a forma nossa de atitudes dentro do nosso lar, Pai. Seja as lembranças que nós carregamos, Pai. Toda vez que a situação se repete, nós lembramos do nosso passado, Pai. Restaure em nós a confiança nas pessoas, Pai. E verdadeiramente, Pai, que a dor do nosso passado, Pai, ela não venha nos paralisar, Pai. Ela não venha nos adoecer, Pai. Mas que nós venhamos receber cura nessa noite, Pai. Eu creio, Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, Ele já anda nesse lugar, Pai, no nosso meio, Deus. E eu peço que o Teu Espírito Santo passe o bálsamo nos corações, Pai, gerando cura no passado, Pai. Gerando cura, Pai, na vida dos meus irmãos, Pai. Que haja libertação de traumas, Pai. Que haja cura, Pai, síndromes, Pai. Eu declaro agora no nome de Jesus. Toda síndrome que se levantou, Pai, toda depressão que se levantou pelo seu passado, eu declaro pelo sangue de Jesus a cura sobre a sua vida. Eu declaro a cura sobre a sua alma. Eu creio num Deus que cura. Eu creio num Deus que nos liberta. Eu creio num Deus que quer restaurar a nossa identidade de filhos. Filhos de Deus. Você é filho de Deus. Mas como eu me relaciono contigo, Senhor, se eu não sei quem o Senhor é? Se a identidade que eu tenho de um pai é um pai que me marcou, é um pai que me feriu. Como me relaciono com um pai, com um Deus que é pai? Senhor, eu te peço agora, Pai, que o Seu Espírito Santo venha nesses corações, gerando cura, no mais profundo, porque só o Teu Espírito é apto a discernir as intenções do nosso coração, Pai. Só o Teu Espírito é apto a discernir, Pai, lugares que nós fomos marcados, momentos que nós fomos marcados. Eu declaro cura sobre você. Eu declaro cura sobre a sua vida. Eu declaro cura sobre a sua alma, suas emoções. Eu declaro no nome de Jesus uma restauração na sua identidade. Você vai conhecer um Pai como você nunca conheceu. Um Deus como você nunca conheceu. Você vai se relacionar com Ele. Você vai ter intimidade com Ele. No nome de Jesus. Eu declaro no nome de Jesus um tempo novo sobre você. Um tempo novo sobre a sua casa. Uma restauração na sua identidade familiar. Um reposicionamento como filhos. As marcas que foram trazidas para você, marcas na sua alma. Eu declaro cura no nome de Jesus. No nome de Jesus. Creio que você é filho, você é filha, você é amado do Pai. creio que és tudo para Ei, Deus. Restaura a identidade dos teus filhos, Pai. creio que tu Aquilo que o inimigo roubou, Pai, sendo restaurado, Pai. Aquilo que o inimigo roubou, Pai, sendo restaurado no nome de Jesus, Pai. Jesus, eu preciso de ti. Você vai ser feliz. Você vai ser feliz. Você vai ter uma família próspera. Você vai ter uma família feliz. Você vai ter uma casa feliz. Pastor, mas não foi isso que eu vi. Mas eu declaro no nome de Jesus, você vai viver os sonhos de Deus para você na sua casa, com os teus filhos, com o seu marido, com a sua esposa. Você vai viver um tempo de realizações.
Porque o Senhor te trouxe aqui nessa noite, porque Ele ainda quer curar você, porque Ele ainda quer levar você a novos níveis, porque Ele ainda acredita em você, porque Ele está restaurando a sua identidade, Ele está restaurando a sua paternidade, Ele está te chamando. Ei, filho, vem para fora, vem ver aquilo que eu tenho preparado para você. Vem ver, filho, aquilo que eu preparei para você. Vem, sai da sua tenda, olha para o céu e contemple aquilo que eu tenho para fazer na sua vida. É muito maior. Ei, Deus não abre mão de você, Deus não desiste de você. Você é filho, você é filha. Ah, pastor, mas a minha família tinha muitos distúrbios, muitas condutas que não eram de acordo. Ei, um tempo novo, Ele te dá hoje uma página em branco para você escrever uma nova história na sua vida familiar, na sua vida conjugal, ei, na sua paternidade, na sua maternidade. Ele te dá essa oportunidade hoje. Comece a escrever uma nova história. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Oh, Traz cura, Senhor. Ei, Espírito Santo. Recebe a unção. Espírito Santo, Espírito Santo. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Nós cremos, Pai. Esse é o nosso clamor nessa noite, Pai. Esse é o nosso clamor nessa noite, Pai. Se lançaram você numa Pastor, eu não tinha uma referência. Eu não tinha uma referência, pastor. Eu não sabia o que era, o que não era. Ei, Deus não te condena. Mas Deus hoje te dá uma nova oportunidade. Escreve diferente, faz tudo novo. se numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos. Aleluia, e a tua visão.